Olá, mamíferos! Tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre ecologia, cadeia alimentar. Para entender como funciona a cadeia alimentar, a gente precisa entender quem são os componentes bióticos, ou seja, quem são os seres vivos que atuam nesse meio. Nós temos três: os produtores, os consumidores e os decompositores. A gente entendendo um pouco da ação de cada uma deles, a gente pode finalizar visualizando uma cadeia alimentar e os níveis tróficos nessa cadeia alimentar. Primeiro, os produtores são seres autótrofos ou autotróficos, que produzem seu alimento por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese. Eles pegam a matéria inorgânica e transformam ela, através de reações químicas, em matéria orgânica. Como exemplos, nós temos aqui bactérias, cianobactérias, que eram confundidas com algas azuis, ou eram classificadas como algas azuis, mas são aqui cianobactérias. Algas e plantas, que são os nossos organismos fotossintetizantes mais conhecidos aí, algas e plantas. Como consumidores, nós temos aqui que eles são seres heterótrofos ou heterotróficos. Eles não realizam nem fotossíntese nem quimiossíntese. Eles precisam de procurar o alimento deles em alguma fonte, seja animal, vegetal. Normalmente a gente tem uma ordem aí de classificação desses consumidores, que a gente vai ver já já, tá? Como exemplo, a gente tem bactéria, protozoário, fungo e animal. Opa, tem algum problema aí? Ah, bactéria e fungo tá lá em decompositor. E você sempre viu no ensino fundamental que bactéria e fungo eram os decompositores da cadeia alimentar? Pera lá. Bactéria pode causar doença em seres humanos? Sim. Ela está se alimentando de matéria morta? Provavelmente não. Então ela funciona aqui no caso como um parasita. Então ela acaba sendo um consumidor. E fungo, quando causa micose, não está se alimentando de matéria viva no seu corpo ainda? Então ele funciona como um parasita também. Ele está funcionando como um consumidor na cadeia alimentar. E a gente tem ainda os decompositores, que são seres heterótrofos também, e são os fungos e bactérias que a gente tem como exemplo, que vão fazer a reciclagem da matéria orgânica. Eles pegam toda essa matéria orgânica, decompõem em pequenas partes até formar a matéria inorgânica, e essa matéria inorgânica pode ser reutilizada na natureza para a realização de fotossíntese ou para a produção de outras substâncias orgânicas, certo? Vamos dar uma olhada na cadeia alimentar agora como um todo para a gente entender melhor? Na nossa cadeia alimentar, nós temos aqui a planta, que ela atua como um produtor, o gafanhoto, que é o consumidor primário. Normalmente, o consumidor primário, ele vai ser sempre herbívoro, que ele vai se alimentar de um produtor, no caso um produtor fotossintetizante. Então, o consumidor primário tem que ser necessariamente herbívoro. Daí para frente, todos os outros passam a ser carnívoros, como o pássaro, por exemplo, que vai se alimentar do gafanhoto. Ele é um consumidor secundário, carnívoro. E a serpente, que vai se alimentar do pássaro, ela é um consumidor terciário nesse caso aqui, nessa cadeia alimentar, então ela é um ser carnívoro também. Um detalhe para essa cadeia alimentar: planta é um ser vivo, gafanhoto, pássaro e a serpente também. Então todos eles tendem a morrer. E se eles morrem, tem alguém que vai decompor todos eles, que são os decompositores. Por isso que aqui todas as setas estão destacadas para poder indicar que os decompositores vão ter ação em todos esses organismos. Não dá para a gente colocar decompositor como consumidor secundário, terciário ou quaternário. Decompositor é decompositor e pronto, Senão a gente vai fazer muita confusão aí. Num próximo momento, que a gente der uma olhada aqui, deixar um pouco mais complexo, a gente vai falar de teia alimentar, vocês vão entender um pouco melhor por que a gente não pode colocar o decompositor em nível de consumidor aqui no caso. Tudo bem? Os decompositores existem na cadeia alimentar para poder fazer a reciclagem da matéria orgânica. Então, nós temos um ponto aí. A matéria orgânica, o fluxo dela é cíclico. Já o fluxo de energia, ele é unidirecional. Nós temos aqui, por exemplo, a planta. Está com grande quantidade de energia aqui. Essas barrinhas amarelas estão indicando isso. Uma grande quantidade de energia. Parte desse vazio aqui é o que a planta gastou com o próprio metabolismo dela. E toda essa parte cheia é o que ela tem de energia disponível para o próximo nível trófico. Quando a gente chega no próximo nível trófico, no caso o gafanhoto, ele pegaria essa barra de energia da planta,
parte ele gastaria no metabolismo dele e outra parte ficaria disponível para o próximo nível trófico. E assim sucessivamente. Ou seja, o fluxo de energia é unidirecional e ele vai se perdendo conforme a gente vai passando por níveis tróficos, certo? E tem uma outra coisa que tem um efeito cumulativo, que seriam, no caso aí, toxinas. Imagina que uma planta recebeu um agrotóxico. Esse agrotóxico tem grande concentração na planta. O gafanhoto se alimenta dessa planta. Ele vai ingerir grande parte desse agrotóxico. E vamos supor que esse pássaro, além de se alimentar do gafanhoto, se alimentasse da planta também. Ele ia acumular todos esses agrotóxicos do gafanhoto e da planta. E se a serpente, quando se alimentando do pássaro, ela ia acumular todos os agrotóxicos vindo dessa cadeia alimentar. Isso a gente chama de efeito cumulativo, certo? Um último item, só para a gente poder finalizar, nível trófico. No caso aqui, as plantas participam do primeiro nível trófico. Plantas ou produtores, no caso, primeiro nível trófico. Os consumidores primários fazem parte do segundo nível trófico, e assim sucessivamente. Toma muito cuidado para não confundir nível trófico com o nível de consumidor, tá? Quando a gente fala em nível trófico, a gente começa da planta até o último consumidor. E quando a gente está falando de consumidor, a gente pula a planta porque ela é o produtor, no caso aqui, né? A gente começa daqui. Então, quem é o consumidor primário faz parte do segundo nível trófico, tá? E assim sucessivamente, tudo bem? Bom, por hoje era isso. Cadeia alimentar. Até mais!